De volta com o programa Imóveis Grandes Ideias e hoje estamos recebendo aqui o Antônio Carlos, proprietário da Doutor Resolve, para falar com você de casa um pouquinho mais sobre a manutenção periódica da sua residência, do seu imóvel. Seu Antônio, a gente estava conversando aqui no intervalo a respeito dessa importância da manutenção mesmo, porque terminei a construção, estou com o meu imóvel pronto, fui morar lá na casa. Depois tem essa questão mesmo de ficar atento a problemas que podem surgir, certo? Exatamente. Problemas surgem tanto no imóvel novo como no imóvel mais antigo, né? O imóvel mais antigo, é lógico, que ele tem a probabilidade de acontecer algum problema. Tem um certo desgaste. É maior. Tem o desgaste natural do tempo, do uso, né? Então isso tudo é mais provável. Mas você, não é só você construiu, terminou, acabou, pronto, agora estou... O resto da vida está resolvido, né? Estou morando no imóvel, que maravilha. Isso demanda você também ficar atento, né? Para que não deixe acontecer um problema, né? Você fazer uma manutenção preventiva, você cuidar desse imóvel, né? Ficar atento, um problema, um desgaste numa pintura, né? Uma oxidação de uma ferragem. Você está sempre atento para manter o imóvel em condições de uso, em boas condições, né? Porque todo mundo quer ter o imóvel sem problema, né? E evitar... Final da residência, né? Normalmente, né, vai ser a residência da pessoa ou o ambiente de trabalho, então tem que manter em condições de uso. Exatamente, para não te trazer aborrecimentos. Com certeza. Você está lá, de repente acontece um problema, ninguém está livre disso, isso pode acontecer, como eu disse, até no imóvel novo. Pode haver esse tipo de problema. Mas se você cuidar, a chance é bem menor. Está sempre atento, né? Sempre atento. Sempre atento. Senhor Antônio, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, então, dos serviços que são prestados pela Doutor Resolve para essa manutenção, a parte hidráulica. Quais são as áreas que vocês atuam? Não, do imóvel, a gente atua em todas as áreas. As principais, né, que é aquilo que mais dá problema, né, é a parte hidráulica, né, um vazamento, uma torneira que dá um problema numa torneira, uma válvula de descarga, são itens de maior uso, de maior frequência na residência, o que dá mais problema. Essas questões, pequenos problemas também, né? Por exemplo, o senhor falou, a parte hidráulica, um problema comum é a questão da válvula de descarga. A empresa atende esses problemas também, a questão de precisar regular, às vezes, né, que está vazando. Então, todos esses serviços são prestados pela Doutor Resolve. São prestados. De repente, uma regulagem resolve o problema, outra tem que trocar um reparo, né? Mas você está sempre, todos os serviços são prestados. Aí que entra a questão do orçamentista que o senhor comentou no primeiro bloco. Exatamente. Né? Sempre ter alguém, vai ter sempre um profissional atendendo a questão para levantar realmente qual o problema, O problema e dar a solução adequada, né? E como a gente estava comentando também no primeiro bloco, são questões que, se não tiver essa atenção, acaba dando uma dor de cabeça muito grande. Além da parte hidráulica, mexe com parte elétrica, toda a questão. Parte elétrica, né? Desde qualquer problema da parte elétrica, de uma luz queimada, né? Até um problema maior, né? Que pode causar na parte elétrica, que também você tem que estar sempre atento. De repente, um curtozinho simples pode amanhã te causar um problema maior, né? Te queimar um aparelho de alto custo, né? De valor elevado. A questão da hidráulica, aí um vazamento vai te pesar na conta de água. Pode prejudicar os pisos. Pode prejudicar a estrutura do imóvel. Então, um probleminha que você está lá ignorando ele, deixa para depois, ou então, isso aí não é nada, pode ser um problema grave, né? Com certeza. Pode vir, né? O buraco pode ser mais fundo, né? Pode ser bem mais fundo. Senhor Antônio, a gente estava comentando também aqui no intervalo a importância de de estar sempre atento, ter uma prevenção, né? Coisa que, infelizmente, a gente acaba não fazendo, né? O senhor estava falando para mim a importância dessa prevenção, de estar sempre atento a pequenas manutenções, tudo, para evitar justamente um problema maior. Exatamente, você tem que estar... O brasileiro não é muito previdente, né? Ele não tem esse costume, né, de se prevenir, para se cercar, para que não aconteça, para evitar o problema maior, né? Então, depois que acontece que ele vai ver o que ele vai fazer. Tamanho do estrago. Se der um problema, eu vejo o que eu faço, né? Eu chamo aqui, eu chamo ali, eu conheço esse, eu conheço aquele e tal. Então, acaba causando um aborrecimento bem maior, né? E às vezes naquele momento que você menos podia acontecer. Com certeza. Né? A Doutor Resolve hoje está começando a trabalhar em São João da Boa Vista com planos de manutenção preventiva, né?
para todos os imóveis, tanto residenciais quanto comerciais. Às vezes o comercial tem uma demanda grande, né, porque o fluxo de pessoas, de funcionários e tal. Então nós temos os planos de manutenção preventiva, onde, dependendo da necessidade do cliente, mas pelo menos uma vez por mês, o nosso profissional vai até o imóvel e faz uma verificação de todos os itens do imóvel, né? Tanto da parte elétrica, da hidráulica, alvenaria, pintura, né? Então ele verifica tudo. Nessa visita, que é uma visita breve, porque é preventiva, né? E ele faz o que tiver de fácil solução, ele soluciona ali. Às vezes é coisa simples, então nessa visita ele já consegue solucionar o problema, que é aquilo que amanhã pode te dar um problema maior, né? E ele já soluciona ali. Se for um problema que demanda um tempo maior, uma execução mais detalhada, isso é passado para o cliente aprovando, volta, faz o serviço. E esses planos é por um preço bem acessível, uma mensalidadezinha pequena por mês, e ele tem a comodidade, a tranquilidade de ter alguém olhando pelo imóvel dele todo mês, periodicamente, ou se ele quiser, a cada 15 dias, dependendo da necessidade do imóvel, né? Como o senhor falou, pode ser um imóvel comercial, pode ser um imóvel comercial, maior, que tem uma necessidade maior. Então, a importância de estar sempre atento, né? Então, Antônio, o senhor poderia me dar algumas informações, algumas dicas aí até para o pessoal lá de casa, sobre o que eu posso fazer na prevenção diária, como que eu posso me prevenir, como que pode ser feita essa prevenção? Olha, a prevenção é você estar sempre atento, né, ao que está acontecendo. Às vezes uma roldana da janela que está meio fora, que é um parafuso que você tem que apertar, amanhã ela vai te quebrar, vai cair na sua mão. Sim, né? sim. É que nem eu falei, um cano vazando lá, uma manchinha de umidade que surge na parede, amanhã isso pode afetar a estrutura do imóvel, né? Principalmente quando tem 2 andares, né? São questões sérias, né? Preocupantes. Exato. Telhado, pode uma infiltração no telhado, que sei lá, é lá no fundo da casa, não dá problema, mas aquilo precisa avaliar, que pode ser. Então a questão é você ficar atento, a prevenção é você estar atento a tudo. Sempre no dia a dia tá reparando ali algumas questões, né? Alterações, mudanças que possam ocorrer, né? E aí você acionar o profissional que vai te solucionar aquele problema que ainda é uma coisa pequena, né? Fica barato, não é dispendioso e vai te solucionar e vai evitar um problema bem maior no futuro. Poder ser uma surpresa, como o senhor mesmo disse, pode vir em um momento que a gente não está preparado, Exatamente. né? Que acontece muito, Acontece. né? Conversando aqui com o Antônio Carlos nesse segundo bloco um pouco sobre a importância de você estar sempre atento, sempre ter um profissional ali do seu lado para prevenção, para prevenir problemas, para não ter surpresas depois que podem ocorrer, como o senhor mesmo falou, em um momento que a gente não está preparado, né, financeiramente, não tem o tempo necessário para resolver aquele problema, seja na parte hidráulica e elétrica. E uma parte importante que o senhor estava comentando é a parte da pintura, que muita gente acha que é só estética, é questão de beleza. E não é, né, senhor Antônio? Não. A pintura ela existe justamente para dar até uma proteção a esse imóvel, né? Assegurar ele, é questão de umidade, de temperatura, né? Até a pintura influencia nisso tudo. Então você, de repente, tá a pintura lá descascando, lá, você fala, ainda aguenta mais um pouco, né? Mas isso está afetando muitas vezes a estrutura do imóvel, você está prejudicando o imóvel, a durabilidade, né? O tempo de vida daquele imóvel, daquela construção. Isso é um assunto bem legal para a gente comentar aqui no terceiro bloco, por quê? Porque a questão da pintura sem essa manutenção pode prejudicar a alvenaria, até a rede elétrica, pode prejudicar toda a questão. Vou chamar um rápido intervalo comercial aqui com os nossos apoios culturais e depois voltamos com o terceiro bloco do programa Imóveis Grandes Ideias, falando com o Antônio Carlos sobre a manutenção preventiva do seu imóvel. Já já nós estamos de volta.